Alexandre Soares. Alexandre, seja muito bem-vindo, tá, meu amigo? Fala, meu amigo, mais uma satisfação aí estar aí participando. Você convidando, a gente aparece aí para poder sempre estar batendo aquele papo, né? Bem tranquilo, né? E passar conhecimento para a galera e a gente trocar experiências, né? É bacana. É isso. Alexandre Soares é um técnico em alimento, palestrante, trabalha em parceria com inúmeras empresas ali para deixar elas em conformidade com a vigilância sanitária. E está há muito tempo no mercado, é um cara que já está bastante tempo no mercado, atua na cidade de Poços de Caldas e região, mas tem bastante experiência. Alexandre, conta um pouquinho do que você é e da sua profissão. Então, a gente começou fazendo esse trabalho de consultoria como técnico em alimentos, a partir de 2005, como a legislação passou a vigorar, a parte toda de legislação e fiscalização no comércio, né, exigia treinamentos, documentações, um material que a gente já conhecia de indústria, porque eu trabalhava numa indústria, e a gente começou a dar esse suporte para as empresas, através de um conhecido nosso que precisou, e achamos um nicho legal aí, está fazendo as consultorias, e cada vez mais foi aumentando, saí dessa empresa que eu trabalhava para dedicar integralmente. Até a pandemia aí, nós ficamos só com as consultorias. Aí fizemos outras atividades extras aí na pandemia para poder ajudar a pagar as contas, né? Fechou tudo, né? Então a gente teve que dar uns pulos aí. Mas graças a Deus foi uma experiência muito bacana. Aí fomos ser gerente de restaurante, fomos ser vice-presidente da cooperativa. E depois voltei a trabalhar na indústria e fazendo as consultorias em paralelo, e agora já estou integralmente só nas consultorias novamente. Ajuda as empresas a estar de acordo com essa legislação, rótulo, tabela nutricional, toda a parte de manual de boas práticas, né, instruções de trabalho, capacitação dos colaboradores, né, em qualidade, em segurança dos alimentos. Então é um material bacana, aí você vai conhecendo várias pessoas, vai ali trocando experiências, né, passando o nosso conhecimento e ajudando as empresas a estarem seguindo e garantir a segurança, né, do alimento que a pessoa está consumindo, né, a população tá satisfeita aí, não tem nenhum risco para a saúde, né, do pessoal. Então é uma forma da gente estar colaborando, né, para a melhoria aí do coletivo, né. Então vamos lá, vamos voltar mais um pouquinho para trás. Você entra no mercado, você se forma em quando? Eu formei o curso técnico, eu formei em 94. 93, exatamente. Aí em 94 eu já comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis, de Contabilidade, pensando para ir para a administrativa dessa empresa que eu trabalhava, né? Só que aí abriram as portas da consultoria e aí a parte técnica, né, do curso técnico, mais a parte de nível superior, eu tive, apesar de ser faculdade de Ciências Contábeis, eu tive administração de empresas todos os anos, tive direito, tive legislações, então você acaba usando isso para poder ajudar a dar o suporte, né, para a empresa, porque você está olhando a qualidade, mas você vê outros gaps, né? Às vezes vê outras lacunas ali. Olhar drone, né? Isso, você olha ali pontos que impactuam na qualidade, né? A má gestão do negócio que impactua na qualidade. Então você tem que corrigir de cima para baixo, muitas vezes, dependendo da empresa. Não é só na base ali, às vezes na administração você tem como você organizar para poder ter o resultado que você precisa na base, né? Perfeito. Então, vamos lá, agora a gente chega em 2005, que entra aí é RDC 216, então, ela é setembro de 2004, ela passa a vigorar em 2005. E ela obriga a quem manipula alimento a ter a mesma, vamos dizer assim, a mesma diretriz que as indústrias. Aí começa a parte, precisa ter um conhecimento de boas práticas de fabricação, precisa ter conhecimento de algumas instruções de trabalho, alguma padronização de atividades, né? E que tinha um material que era muito superficial. A pessoa não pode, né, não pode estar barbudo, não pode usar adornos, então era muito simples, né, essa legislação para a área do comércio. E aí, através dessa RDC 216, ela começou a apertar mais essa questão, né, de obrigatoriedade dessas normas, né? Então a empresa tem que se adequar para poder ter o alvará sanitário, para poder, né, renovar o alvará sanitário, então tem que estar com isso em dia. Eu lembro dessa situação que acontece em 2005, eu já estava na área, né, já estava trabalhando, eu lembro que assustou bastante gente, né? Porque, tipo assim,
o que se entendia é que a regra das grandes indústrias seria aplicada em todo mundo que Exato, quisesse produzir alimento. exato. E você já operava nessa época, você forma, então você já tem. E como é que foi essa mudança? Pegou muita gente assustada, muita gente com medo? Pegou, porque Porque eu assim, lembro que aonde eu trabalhava é impossível a gente ter o mesmo padrão do que uma indústria, né? Na verdade era um medo que tinha, mas rolou, né? Exato, quando essa época, o que acontece? Teve empresário que falou para mim, não, mas aí a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vê umas normas lá internacionais, ela quer que a gente implanta aqui, padrão aqui e tal. E quando você lê, né, a legislação e você explica melhor, né, para esse pessoal, que às vezes tem uma visão mais superficial do assunto, ele vê que é um benefício total dele ele ter essas boas práticas implantadas na empresa. Era porque necessário. É a garantia do negócio dele. E é mais simples do que ele pensa, porque você consegue agrupar, né, as demandas da legislação em 3 grupos. A parte de área física, né, a parte de documental e a parte operacional. Então, a parte de área física é todas as adequações das instalações. Então, você tem um mapeamento do que está faltando pintura, o que está quebrado, o que está danificado, né, o que precisa você reformar. Então, você organiza as suas instalações, você organiza, faz essa parte toda de documentações, então tem que ter um manual de boas práticas, que o pessoal tem que seguir, essa questão de normas, de higiene, de e essa rotina tem que estar armazenamento. toda documentada para uma fiscalização. Exato. Certificado de treinamento dos colaboradores, os atestados médicos, né, de saúde ocupacional, certificado de detetização, limpeza dos reservatórios de água. Então se junta essa documentação e mais a parte operacional, que é o treinamento dos colaboradores, eles saberem o que tem que ser feito da forma mais simples, mais operacional possível. Né? Então, eu preciso armazenar bem o alimento por causa dos riscos que tem para esse produto, seja por perda, seja desperdício e seja o risco de contaminações. Né? E quando a gente fala em contaminações, algum fio de cabelo pode cair, um inseto ou bactérias. Física, né? Exatamente. Então, quando você desmembra isso para o pessoal e explica para eles, faz um checklist de melhorias e faz um plano de ação, você consegue que eles enxerguem melhor, mais facilmente, e aí os resultados começam a fluir. Também. Exatamente. E acaba tirando a tensão e o medo, né? Exatamente. Porque é igual você falou, você tendo esse conhecimento mais amplo de um contaminante físico, você sabe que às vezes um contaminante físico pode vir de uma parede que está descascando, né? Exato. Então a gente fala, não pode ter isso, e você consegue identificar, ó, tem que fazer as melhorias estruturais que tem que fazer. Às vezes é pequena, né? Uma pintura, uma proteção numa lâmpada, né? Porque é aí que entra o contaminante físico, né? E assim, quanto mais você entende, tem experiência e mais você conhece a legislação, mais fica fácil de você explicar isso e você mapear esses riscos, porque você demonstra para o empresário e para os colaboradores que você tem que trabalhar preventivamente, né? Não deixar vir uma reclamação de consumidor que pode gerar um processo, uma multa, né? O fechamento da empresa, até essa parte toda de perda de venda, perda de clientes, né, pela imagem estar prejudicada da empresa, porque se você pegar e colocar na internet contaminação em alimentos, exemplos de contaminação, inseto no alimento, então você tem N, né, fatores, N notícias, né, que falam sobre isso. Então isso é muito prejudicial para a marca, né? Então você está trabalhando, né, para poder crescer, para poder ter venda, para sobreviver, para ter uma qualidade de vida, para poder cuidar melhor da família, para poder gerar empregos. E aí essa reclamação, esse fator pode prejudicar tudo, né? Você às vezes não está fazendo de forma correta as atividades e o que precisa ser feito na gestão do negócio. E essa importância, né, tipo assim, de ter você, de contratar o seu serviço, exatamente, porque às vezes o empresário dentro dali, viver num ambiente, né, na administração e tudo, ele não consegue ver coisas que de repente para você é óbvio, mas para eles não é tão óbvio assim, né? Você consegue identificar esses possíveis problemas, igual você falou, talvez o problema que você identifica você identifica antes que ele ocorra. Não é o seu cliente que falou, eu encontrei tal coisa. Dentro do mapeamento, você fala, tal coisa é possível cair porque seus funcionários estão trabalhando, sei lá, com a dor, com as coisas. Mas, deixa eu te perguntar, como é que você entra para implantar isso? Você tem uma certa dificuldade com
os colaboradores, tem um método, como é que faz essa... Então, a gente tem que ser, a gente como consultor, você tem que ser muito parceiro e muito educativo, né? Então, a gente não está lá para punir, né? A gente está lá para ensinar a melhor forma de fazer a realização da atividade. E aí, primeira coisa, você fazer uma visita para conhecer, né, as instalações, conhecer os procedimentos e conhecer os colaboradores. Essa primeira visita, aí você já tem que ir falando de uma forma e conquistando a confiança do pessoal ali, para poder eles já irem entendendo o que vai ser o trabalho, porque tem que ser coletivo, não adianta eu só ir lá e passar e o pessoal não cumprir. Então você já começa ali um processo de conscientização. Então esse processo de conscientização do que deve ser feito, por que deve ser feito, já começa nessa primeira visita. Logo em seguida, a gente marca o curso de manipulação de alimentos, boas práticas, doenças causadas por alimentos, contaminantes alimentares, a manipulação higiênica dos alimentos, porque aí nesse curso, nessa parte teórica, você nivela o conhecimento dos colaboradores e do empresário, e da gerência, e da liderança. Porque aí a partir do momento que você nivelou o conhecimento do pessoal, eu já começa a dar ferramentas para eles, né, retornarem de forma mais tranquila ao processo de trabalho, eles entenderem melhor porque está fazendo aquilo ali, justamente a questão da evitar problemas para a empresa, evitar dor de cabeça para todo mundo, né, seja, né, devido a uma reclamação, seja devido a um puxão de orelha, né, do patrão, do chefe. Então, você fazendo certo, você, né, além dessa parte de segurança do alimento, você entra a parte de produtividade também. Você ganha produtividade ali e o lema que eu brinco pessoal é trabalhar sem sofrer. A gente precisa trabalhar, né, todo mundo precisa trabalhar, tem as contas para pagar, então vamos trabalhar sem sofrer, então vamos fazer de forma correta o que tem que ser feito. E pegando esse gancho aí de puxão de orelha, quando que aparece assim a sua maior demanda? A empresa te procura espontaneamente, porque é obrigatório todo mundo seguir esse padrão, ou não? Então, na área de alimentos, sim. Sim, é obrigatório. Nem todo mundo deve ter. E quando é que acontece essa sua maior demanda? Quando a fiscalização chega e pergunta se tem, ou as empresas já te procuram para deixar tudo documentado caso vier? 90% das empresas procuram por ser exigência da vigilância sanitária. Ela após já a visita sofre da uma vigilância fiscalização, sanitária. é pedido os documentos, aí dá um prazo para conseguir, aí que entra você. Exato, 90%. Mas assim, 10% é o pessoal que já conhece ou o nosso trabalho, ou já conhece essa necessidade, essa demanda, ou já tem uma preocupação em fazer tudo da melhor forma possível, e aí já contrata o serviço antes, mesmo antes de obter o alvará sanitário, mesmo antes de ter aí uma fiscalização ou uma certificação. Então a gente consegue já dar esse suporte, né, para poder a pessoa já agir, e quando a vigilância sanitária vai, né, os fiscais sanitários já está o mais suave possível, né, essa demanda, né, a pessoa aí controlando aí os custos. Prazos, né, ou seja, se a pessoa, se ela se adiantar a isso, que é uma necessidade, ela vai ter um prazo maior de adequação, né, porque uma vez que a vigilância chega e, vamos dizer, notifica, o prazo é menor, né, então as coisas, talvez uma reforma estrutural um pouquinho maior, ou o investimento no caso do seu cliente, no caso do empresário, ele vai ter que ser maior num prazo muito curto. Quer dizer, uma vez que ele entenda que é necessário fazer isso e já faça, antes que receber a notificação, talvez ele vai adequando num prazo maior e fique mais em termos de investimento. Exato. Assim, a qualidade, ela tem um custo, né? Tem o custo da touquinha que você tem que comprar para os colaboradores, tem o custo do uniforme, tem o custo dessa adequação das instalações. Quando você vai fazendo isso preventivamente, você vai fracionando esses custos, né? Igual você pensar em um carro, né? Se der um probleminha no carro, você já vai lá e conserta, você evita dores de cabeça maior, uma manutenção maior, com um custo maior de peças, devido àquela que acabou estragando outros pontos, e acaba você tendo um gasto maior, até ficando sem o veículo durante o período que está na manutenção. Então, na empresa, não é muito diferente essa questão. Você vai fazendo essas manutenções, então, periódicas, inclusive esses treinamentos dos colaboradores, então tudo isso vai fazendo com que você evite dor de cabeça, né? Ou tenha um prazo muito curto para poder resolver, caso tenha
uma fiscalização. Então, né, geralmente a vigilância dá 30 dias para a empresa, né, caso dependendo da necessidade, até ela acaba dando mais tempo. Mas geralmente é 30 dias o primeiro prazo, dependendo da gravidade, como ela encontrar o estabelecimento. Né? Quanto mais grave tiver, mais crítico tiver, né, menos tempo eles dão. Já teve lugar deles darem 2 dias. Exatamente. Ó, por exemplo, que coisa importante, de caso você fazer isso preventivamente. Se o local, o seu empreendimento estiver numa situação crítica, então o prazo é menor. Então, tem um risco de interdição imediato. E assim, teve lugar de 2 dias. Dou 2 dias para vocês fazerem uma faxina, pelo menos. Para depois a gente negociar um prazo e aí já entra uma multa também. Porque então, já estava venda dependendo de alimento impróprio. Da análise que eles fizerem, e eles são profissionalmente competentes para isso, eles vão dar menos prazo ou mais prazo. Então, tipo, se de repente o cara tá lá tranquilo, de repente descobre que tem que fazer esse investimento em 2 dias, 3 dias, porque vai ter uma notificação. Quer dizer, é uma situação a se pensar de contratar o meu amigo aqui para estar dando uma olhada, né, nos estabelecimentos, até porque e todo mundo vê a vigilância sanitária assim, e tem uma, vamos dizer assim, diz que má intenção da parte deles, mas exatamente por esse ponto, né? Porque às vezes chega, o prazo é curto por conta da situação e as pessoas veem com maus olhos a questão da vigilância. Porque assim, dependendo do risco para a saúde pública, né, a vigilância sanitária tem que atuar mais energicamente, né? Por quê? Porque ela não pode também fazer vista grossa em cima de um risco iminente que pode gerar aí risco para a saúde de uma pessoa que seja, ou 2, 3, 10, 20, 50 pessoas. Então, ela tem que agir, de repente, esse prazo e essa condição da autuação ali, e dessa obrigatoriedade, né, o quanto mais rápido deixar em ordem, melhor, ela consegue segurar isso, para evitar justamente, porque também eles têm superiores que eles são cobrados em cima também das atividades deles, né? Tem uma hierarquia ali também, né, no serviço público, que também eles são, né, auditados, fiscalizados, né? Eles também têm ali os superiores deles, o chefe deles, né? Ou seja, o coordenador, seja um gerente, um diretor, que também responde, né, por essas autuações e por essas fiscalizações. Então, faz parte do trabalho deles. Eles têm que deixar o ambiente, seja na área de alimentos, seja na área de né, clínicas veterinárias, seja na área de clínicas de estéticas. Então, tem vários ramos que a vigilância sanitária atua, que é de extrema importância, né? Porque senão vira bagunça também, né? E em relação a esse ponto que você falou, sobre esse investimento, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu mantenho tudo muito limpo, é tudo muito organizado. Mas tem uma parte documental, ou seja, tem que documentar tudo isso. Não é que a vigilância, você fala que mantém limpo, ou seja, existe dentro da regra da lei que você tem que fazer e tem que documentar tudo isso, né? Quando eles chegar, você apresentar em documento que é feito, que a caixa foi limpa, que existe uma... Explica melhor pra gente aí. O pessoal às vezes acha que não precisa porque eles mantêm limpo. Quer dizer, para quem mantém limpo, tem que documentar. Quando a gente fala, né, em segurança dos alimentos, não é a limpeza é um dos fatores, é um ali dos pilares. Mas você tem ali os procedimentos, né, não adianta deixar tudo limpo e deixar tudo estampado dentro da geladeira ou nas prateleiras, por exemplo, no armário. Então, o risco de cair um inseto, né, vai ter, por exemplo, o risco de cair um fio de cabelo, né? Então, a limpeza ajuda na manutenção, né, para você não ter bactérias no ambiente, e ajuda para você no controle de pragas, né, para você evitar entrar insetos, né, e até animais no estabelecimento. Então, quanto mais alimentos você tiver, sobras, lixo, resíduos, né, você tem uma chance maior, através até do cheiro de fermentado, de azedo, de estragado, de atrair insetos, e esses insetos, além deles trazerem contaminações, esses animais, pode cair, né, no produto, pode soltar pelo, pode ter fezes, pode ter urina. Então, tudo isso aí compromete a qualidade também das matérias-primas e do produto que está em processo e do produto acabado, né, o produto final, né? Então, tudo isso aí tem que ser documentado. Se eu contratei uma empresa que tem para fazer a detetização, ela tem que ter o alvará sanitário, porque ela também é fiscalizada para fazer a atividade, né, que ela faz de uso de produtos químicos, né, aplicação de venenos, né? Então, tem que ter um responsável químico para poder estar assinando pela empresa, e ela tem que ter um alvará sanitário liberado pela vigilância sanitária para poder estar fazendo a atividade. Então, ela
ela precisa dar uma cópia para a empresa desse alvará e um certificado de prestação de serviço que ela teve ali naquela data, qual o prazo de validade daquele serviço, qual o produto químico que ela utilizou, e aí ela faz ali um relatório, e esse relatório ajuda você a se respaldar que, né, se por acaso tiver um caso de reclamação de um inseto, né, dentro de uma marmita, por exemplo, né, você está fazendo uma série de ações para evitar que isso aconteça. Né? E por mais que pode ser que aconteça na empresa, o risco de acontecer novamente é pequeno devido a esses cuidados que são tomados, né? E tem que ver, vai ter que ser investigado, analisado o que pode ter acontecido, né? Que muitas vezes pode ser na casa do consumidor também, né? Só que a empresa tem que se respaldar de estar seguindo as normas de qualidade, estar tendo um controle de qualidade para não ter que, né, pagar uma multa, indenização devido a alguma reclamação, às vezes às vezes é má fé do próprio consumidor, né? Às vezes acontece também em empresas. Então usando o mesmo critério, né? Se você tem um empreendimento e você achar que, sei lá, você tem um vizinho que tem uma bomba de veneno e que ele pode aplicar lá e você está detetizado, quer dizer, não é bem assim. Você precisa entender que a empresa que presta também tem que estar bem amparada, tem documentos para se apresentar para quem contrata o serviço dela. Exatamente, porque assim, ó, se a pessoa pega uma bombinha ali, coloca o veneno na concentração que ele quer, qualquer tipo de veneno, às vezes é um veneno caseiro, e aí vai borrifar ali no ambiente, pode borrifar em utensílios, em equipamentos, né, em material de embalagem, ou mesmo nos alimentos. E aí a pessoa, o manipulador, na hora que está trabalhando ali, pode entrar em contato com esse veneno, tanto ser prejudicial para a saúde dele, a pessoa que está preparando, né, colocar a mão na boca, colocar a mão no olho, ou, né, consumir um alimento que está com aquele veneno, ou, né, enviar isso para o cliente através da matéria-prima, através da própria embalagem, numa Marmitex, por exemplo. O prestador de serviço tem que ter um químico responsável, ele tem que falar o veneno que ele usou, a forma que ele diluiu, e ver se ele também tem toda a documentação para estar prestando esse tipo de serviço. É isso, exatamente. Quer dizer, existe uma orientação a se saber numa contratação desse tipo de serviço. E vamos falar da empresa do Alexandre. Alexandre, você hoje está fazendo algumas coisas na internet em relação a e-book, alguma coisa parecida? Tem algum projeto? Então, como é que estão os projetos? Nós estávamos falando da parte de qualificação, né, técnico em alimentos, depois fiz faculdade de ciências contábeis, fiz especialização, pós-graduação, né, em especialização em engenharia da qualidade e produtividade, né, fiz uma MBA, né, que é gestão, é uma pós-graduação, especialização em talentos, né, em gestão de treinamento de talentos e carreiras, né, então para entrar nessa parte de pessoal também, gestão de pessoas, porque nessa parte de treinamento nosso, justamente, né, a gente tem uma parte, né, de técnicas, a parte de normas, de procedimento, e você tem que saber lidar com as pessoas para poder também você, né, retirar delas o máximo possível, né, de qualidade para poder estar realizando, né, exercendo aí as atividades diárias, né, e em diversas situações, mesmo no ambiente que está tranquilo, que o pessoal, né, aprende rápido, o pessoal está dedicado, como no ambiente, né, que está tendo conflito, né? Que está, né, o pessoal brigando, o pessoal que está, né, insatisfeito com o trabalho que está fazendo, e aí independente do perfil dos colaboradores, né, ou do ambiente, como é que está, você tem que nivelar o conhecimento de todo mundo, alinhar, né, as metas, os objetivos e fazer o treinamento para que o resultado aconteça, né? Então você tem que se capacitar para poder lidar com o pessoal, né? Tem empresário que já falou: nossa, Alexandre, você é meio psicólogo, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Porque você precisa ali, né? A forma que você fala com um colaborador de 18 anos que está entrando agora no mercado de trabalho é diferente do colaborador que tem 60 anos e isso vai acontecer, que tem 40 anos de cozinha. Isso vai acontecer. Você chega numa empresa, você vai encontrar um cara de 18, uma senhora de 40. Então você tem que entender todos esses níveis de pessoas e
como é que você vai tratar todas elas, né? Isso, e aí você vai ali, né, conquistando as pessoas, né, interagindo com elas, né, conhecendo as dores delas, né, para você saber aonde que você vai conversar, qual caminho que você vai tomar para poder, né, conscientizar aquela pessoa e atingir os resultados, né, que a gente precisa, porque o resultado é coletivo, né, depende da gestão fazer a parte dela, eu fazer minha parte, né, o consultor e os colaboradores fazerem a parte deles. E a vigilância sanitária também fazer a parte deles, no E aí caso. o Tá ecossistema fica... aí diminui o número de intoxicações, diminui o número de casos, né, de reclamações de consumidor, né, aí o negócio flui naturalmente. Entrando nesse caminho que se deu agora de gestão de pessoas, hoje é muito comum os empresários reclamar da turnover, né, dessa movimentação que antes era um pouco mais longa, né? Tipo, durar, o funcionário permanecia mais tempo, hoje permanece menos tempo. Qual é a sua visão sobre esse novo momento para quem empreende em relação a turnover, essa troca de pessoas que hoje acontece e prejudica muita gente, porque dentro do orçamento o empresário já tem que colocar tipo, rescisões que ele num prazo muito curto, antes era um prazo maior, né? Exato. Leandro, em todos os lugares que a gente vai, tá tendo essa preocupação, tanto do turnover grande aí, esse giro de colaboradores, essa entrada e saída, como essa questão mesmo de falta de funcionário, né? E em todos, Porque do pequeno, do grande, tá todo mundo. tudo. E Eu trabalhei na empresa. Poços de Caldas, é nível nacional. Eu trabalhei na empresa, né, que saí em abril, né, que tinha esse turnover, tinha essa E era saída uma e entrada, grande empresa porte. grande, salário bom, benefícios bons, né, e mesmo assim tinha. Havia Então, isso. então assim, o mundo está mudando cada vez mais, né, a gente fala nessas gerações, né, gerações G, Z, X, Y, tem N, né, gerações, quando a gente era mais novo, né, posso falar assim, quando a gente é perto ali a nossa idade, quando a gente era mais novo, não tinha muitas opções de trabalho, né, era básico ali, comércio, indústria, né, o campo. Se fixava numa situação e ficava mais Hoje em dia, a diversidade, né, de propostas. proposta, de oportunidades é muito grande, né, principalmente aqui em Poços de Caldas, por exemplo, né, que você tem o agronegócio, né, A gastronomia café, muito né, forte, cana, o turismo. aí tem a parte do turismo, tem a parte do comércio em si, né, que envolve o turismo, tem a parte de indústria, tem as Os empresas da e-commerce indústria, também, né, que e aí vem todo o mundo online, né, aí o mundo online, né, o jovem não quer ser CLT, ele quer ser youtuber, né? Ou até Ele quer ser quer ser TikToker. CLT, mas não quer ser num prazo muito longo, né? Então assim, cada vez mais, né, as legislações, as leis, elas também têm que se adaptando, né? A gente falava em 48 horas semanais de Tem mais trabalho, essa chegando. já vai entrar essa questão de 44 horas semanais, né? 38 horas semanais, o negócio já vai ajustando, né? Por quê? Porque os profissionais, né, também que são dessas atividades mais tradicionais, vamos dizer, o padeiro, né, o pizzaiolo, o cozinheiro, eles estão envelhecendo, né? E aí, quem que vai substituir eles, né? Então, quem que você vai treinar, quem que você vai, né, capacitar para poder substituir, fazer essa né? troca, fazer essa troca, né? Vai ser o pessoal mais novo que não está afim de CLT. Então, como que vai ser a forma de trabalho para esse pessoal? Né? Então é uma coisa que, né, os políticos e a sociedade vai ter que quebrar a cabeça, né, para poder estar resolvendo e para poder, porque a roda tem que continuar girando, né? E ela não vai parar de girar. E tem o capital que tem que girar, né? E ela não vai parar, vai dar um jeito. Exatamente. Então assim, como que vai ser, né, esses acordos, né, essas formas de trabalho, cada vez mais vai ter que ser adaptado à situação atual, porque não adianta querer, né, que, né, os jovens que têm uma forma de pensar, uma forma de agir de hoje, conceitos, vão trabalhar da mesma forma, no mesmo período, com o mesmo engajamento do pessoal das antigas, como a gente fala, né? Então é diferente. A minha preocupação quanto a esse tema,
é só a seguinte, é só essa troca de experiência que talvez, se isso não for resolvido, não vai acontecer. Eu digo de que existe muito cozinheiro, pizzaiolo, ou qualquer outra área, mecânico, que são pessoas que estão já saindo do mercado, mas eles têm muita experiência. Eles estão muito dentro da área. Quer dizer, e no nosso tempo, igual você está falando, era muito comum de você encontrar uma pessoa mais experiente com uma pessoa menos e havendo essa troca ali, né? Um cara mais experiente está passando para o outro na prática como resolve problemas, e aí essa substituição, vamos dizer, ela acaba sendo até melhor, porque isso ainda vem com a sua jovialidade, a sua criatividade e absorve todo o conhecimento dessa pessoa que ele trabalhou e fica melhor. Então o que acontece? Eu acho que como está uma distância entre a pessoa com muito mais experiência e com menos, eu acho que quando esse de menor experiência tiver que entrar no mercado, mas esse já saiu, acho que a gente vai perder muita coisa, muita informação, né? Vamos dizer assim, muita experiência mesmo de coisas que vão acontecer. Eu acho que é bem preocupante isso, mas é uma coisa que ninguém ainda conseguiu resolver, ninguém sabe qual é o caminho a trilhar. Se fosse dar uma sugestão em relação a isso, que igual você falou, existem empresas grandes que dão muitos benefícios e nem por isso elas sofrem também. Então, às vezes não é tanto benefício, não é... Às vezes você tem algum mapa, ou você só consegue chegar de fora mesmo. Então, é comportamental e cada vez mais eu fiz um treinamento com uma psicóloga e participamos na empresa que eu estava trabalhando mesmo, que cada vez mais os lares não se compõem mais, né, daquele do marido e mulher, né, entre o pai e a mãe. Tem uma nova né? dinâmica. Então tem uma nova dinâmica, né? E tem uns que são lares incompletos e talvez não tenham uma educação completa. Então esse jovem, ele vem ali com um perfil que o líder tem que saber lidar, né? O gerente tem que saber lidar com ele, ou o próprio profissional mais velho, com mais experiência, tem que saber lidar. Porque muitas vezes, para poder aproveitar ele, porque muitas vezes ele chega sem uma estrutura, né, familiar, sem uma educação, sem um respeito, uma referência, que vai trabalhar ali por necessidade, e aí quem está ali junto com ele que vai ter que lapidar esse jovem. E acaba tendo um choque. Acaba tendo um choque, né? E aí esse jovem, ele tem um pavio mais curto também, né? Então é por isso que acaba tendo esse questão do turnover que a gente não é nem por causa de dinheiro, não é nem por causa de benefícios. Exatamente. Esse conflito igual você falou, de histórias de vida, né? O cara tem um conceito de vida, o outro tem outro, e se ele não tiver preparado, o gestor, para poder entender e absorver esse choque, o cara sai. E aí isso faz com que cada vez mais as pessoas tenham que se preparar, né? Então, se você quer ser um bom gestor, se você quer ser um bom líder, né? Se você quer ser um bom profissional, você tem que estar se preparando ali na tua área, através de estudo, através, né, seja em vídeos, seja, né, leitura, seja participando de treinamentos. E aí a gente coloca, apesar do nosso treinamento ser de manipulação higiênica dos alimentos, boas práticas, você coloca um pouquinho essa questão, né, de desenvolvimento pessoal mesmo, do ganho coletivo que vai ter com todo esse processo, né, rodando bem. Né? Então você tem que entrar nesse lado psicológico também do pessoal para poder um respeitar o outro no ambiente de trabalho, né? E entender que ninguém é perfeito, né? A gente está em constante mudança, né? Em constante evolução. Né? Eu falo, né, às vezes até nos treinamentos, que eu não me preocupo em ser melhor do que o outro, eu me preocupo em ser melhor do que eu fui ontem. Né? Então a gente, né, escuta muitas vezes muitas frases, assiste muitos vídeos, muitas palestras, e aí você acaba, né, absorvendo, né, filtrando e absorvendo essas coisas boas. Então eu não preciso ser melhor do que o outro, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Então eu vou trabalhar para isso. No que eu preciso ser melhor? Melhor pai, melhor avô, melhor, né, amigo, melhor irmão, melhor filho, melhor esposo. Então você vai procurando se adaptar, porque aí você vai, né, por mais que você não seja perfeito, você está andando para frente, né? Então é isso que é importante. E existe a possibilidade, você citou que às vezes as pessoas elas têm que se preparar individualmente, mas também existe a possibilidade da empresa contratar um ganho ou uma preparação, vamos dizer assim, coletiva. Né? Você presta esse tipo de serviço de repente para orientar, tipo,
uma palestra dentro da empresa? Tem alguma coisa parecida no seu área? Sim, assim, tanto a gente pode fazer esse pacote de implantação que a vigilância pede, treinamentos, de documentações, como E pode fazer só o trazer isso como treinamento, bônus. só a palestra, né? E frequentemente você pode estar fazendo isso na empresa, ou, né, periodicamente. Isso aí faz com que você perceba a deficiência, né, dos seus colaboradores nessa questão interpessoal, nessa questão de relacionamentos, e você ajude a lapidar a tua equipe, né, para poder a tua equipe, né, atingir o mesmo resultado, né, porque você precisa ali daquele produto com qualidade. Então, se você coloca aqui, né, vamos pegar um exemplo de restaurante, né, que você pega um prato feito ali que tem que ser servido, né, que tem uma batatinha, que tem um arroz, que tem um feijão, que tem a carne, que tem a salada, e dependendo do volume, você tem vários profissionais na cozinha, cada um Envolvido naquele mesmo cada produto. um fazendo a sua parte para poder fazer a entrega daquele prato feito, ou prato executivo, né, ou no buffet, de colocar ali os alimentos. Então, se não adianta eu ter uma falha na salada, ou ter uma falha, né, na carne, né, porque todo mundo sai perdendo, porque a reclamação do restaurante, do alimento ali que foi consumido, ou alguma coisa que achou ali no prato, né? Não vai o cliente não vai apontar o dedo, né, só para um item ali, ele faz uma reclamação, acaba sendo geral, e aí vai ter que ser investigado o que aconteceu. Então todo mundo sai perdendo. Então você tem que alinhar as informações mesmo, e tem que, quanto mais você capacitar, entra nessa parte de, além do salário, né, que a empresa, né, é obrigatória pagar. Aí tem a questão dos benefícios, tem os benefícios que a empresa tem, os benefícios monetários e não monetários. Então entra nesse não monetário justamente esses treinamentos, essa capacitação, essas oportunidades de estudo, que as empresas fecham parcerias, né, seja com um consultor, seja com uma empresa, né, com a faculdade, onde o colaborador consegue, né, evoluir, né, e isso aí ajuda a empresa. Então a empresa ajuda o colaborador, porque o colaborador vai dar a resposta, né, de estar do retorno, né, e de estar trabalhando, né, melhor, né, no seu dia a dia. Então tem muitas empresas que já conseguem enxergar isso, né, e torna o ambiente mais agradável, porque isso é um fator para o funcionário ficar mais, um ambiente que ele gosta. É da mesma forma que a gente fala que às vezes você fica mais tempo no trabalho do que em casa, convive mais com os colegas de trabalho do que com a família. Então, né, você tem que tornar esse ambiente agradável, senão fica insuportável, lógico que vai ter a saída, né, automaticamente. Assim, dentro disso é um indicativo, né? Então, desse procedimento. E falando sobre vigilância sanitária, você consegue lembrar assim de algum caso, não que tenha acontecido aqui em Poços de Caldas, ou algum caso grave de problemas por intoxicação, alguma coisa? Já teve problemas, né, de interdição, quando a vigilância foi lá, né, por denúncia, né, de comer um alimento e estava azedo, e lá interditou o estabelecimento, porque tinha muita irregularidade, desde produto vencido até a falta de higiene das instalações mesmo, né, como teve problema de intoxicação alimentar também, né, tanto de clientes da empresa que comeram e tiveram intoxicação, né? Mais de 30 pessoas tiveram intoxicação alimentar, e teve funcionários também, já teve problemas, que funcionários que tiveram intoxicação alimentar, né, devido à comida contaminada que foi servida para eles, né, da própria empresa. Então, de repente, né, não armazena de forma adequada, não manipulou de forma adequada, não preparou de forma adequada, não armazenou de forma adequada e não respeitou nenhum prazo de validade, e acabou usando um alimento ali, né, ruim, né, com alguma bactéria, né, ou alterado, e acabou gerando, né, intoxicação nos próprios colaboradores. Problema muito mais grave, às vezes era uma coisa simples, mas a gente pode ver que Inclusive, isso... só para complementar, teve uma agora em 2005, e aí teve que ficar 2 dias sem produzir a empresa, né, porque os funcionários tinham dado intoxicação alimentar. Então, dependendo do porte da empresa e dessa necessidade de produção, ficar 2 dias sem produzir devido à intoxicação alimentar dos colaboradores. Então, é um negócio muito sério, né, essa questão de... E pode dizer que é um acidente, ou dentro da sua experiência, ou não? Tipo assim, é uma coisa que, para chegar nesse ponto, é uma coisa, tipo assim, uma empresa é extremamente limpa e chega nesse ponto, ou não? Quando você olha, se você tinha coisa que dava para ter feito e foi, e aí chegou nesse ponto. Pode ser um acidente, né, mas
igual aconteceu, né, o caso da BAC, né, em BH, né, então um furo num tanque, né, de resfriamento da cerveja acabou entrando, né, produto químico, né, que fazia o resfriamento da cerveja. Quer dizer, foi um acidente isolado Acidente, aquilo. né, mas poderia ser evitado? Tem condições para ser evitado? Tem N fatores, pode ser, mas foi um acidente ali, num caso, né, isolado. Tem o caso de acumulativo, igual você falou, a falta de higiene, a Que, falta de tipo, vai cuidado, dar problema e vai dar deu problema. problema, né, devido a uma série de fatores que foram se alinhando ali para poder dar aquela intoxicação alimentar, seja armazenamento, a manipulação irregular, seja o armazenamento, seja a temperatura inadequada de armazenamento, né, do alimento. Então, uma série de fatores ali que ocasionou, e tem a questão hoje em dia tem legislação fala em food fraud e food defense, que a empresa ela tem que ter meios para poder tomar cuidado com também a pessoa que quer agir de má fé, né, ou algum Ela caso tem de que se empresas amparar. maiores, a questão de terrorismo, a questão de fraudes que pode acontecer, danos que pode acontecer ao produto para prejudicar a empresa, ou alguma chantagem, né, ou um ex-funcionário que está revoltado e acaba Pode querendo prejudicar, sabotar. sabotar, né, então tem essas condições também que pode ocasionar um problema para o produto. E hoje em dia, né, tem a questão dos controle de acesso em determinadas áreas, né, tem a questão Áreas mais restritas com pessoas. as filmagens, né, as câmeras que são colocadas, então tudo isso, né, trancar, né, produtos químicos, né, determinados produtos que possam colocar em risco aí a saúde do pessoal, ou que possam ser usados, né, para contaminar o produto. Então, assim, tudo isso entra numa documentação também que você consegue, né, colocar em prática, né, esse procedimento para justamente evitar uma dor de cabeça maior. Poços de Caldas aqui na nossa cidade está num momento gastronômico muito bom. Eu acredito, né? Existem inúmeros restaurantes e empresas fazendo muita coisa em termos de alimentação. Aqui a gente não tem muita notícia de casos muito mais graves, mas é uma necessidade de fiscalização, independente se tenha situações alarmantes ou não, né? Assim, o pessoal, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho de consultoria, o pessoal falou que a vigilância sanitária daqui de Poços é bem atuante, né? Então isso faz com que ela haja uma preocupação E também ela das mantém o empresas, nível né, de manter também organizado para poder evitar algum tipo de multa, algum tipo de dor de cabeça maior. Então, quanto mais, né, o servidor público, aí no caso os fiscais, né, fazer bem feito o trabalho dele, automaticamente diminui, né, os problemas. E aí, aqui, quanto mais você tem eventos, quanto mais você tem essas atividades, né, gastronômicas, né, que envolve um grande número de pessoas, que envolve transporte de matérias-primas, transporte de alimentos, preparos, né, de repente locais não tão adequados ou expostos ali, no caso das barracas, no caso dos carrinhos, tudo isso, se não for bem organizado e se o pessoal não for bem treinado, orientado, você aumenta a chance de problemas, né, para a saúde das pessoas. Então, você ter um índice baixo de problemas de intoxicação quer dizer que o teu sistema está funcionando bem, né? E aí quem faz parte do sistema tem que ter essa preocupação constante, né, nessa reciclagem de conhecimentos e nesse apoio que a gente dá, né? Então aí a gente faz a consultoria, vai lá, faz o diagnóstico, treina o pessoal, né, treina o gerente, né, treina muitas vezes o proprietário juntos também, onde o proprietário trabalha ali, está no dia a dia ali junto com o pessoal, né, ou fazendo a parte operacional, ou mesmo na parte de gestão, né, porque esse gestor ele precisa dar condições de trabalho, né, para o pessoal cumprir, né, com qualidade, né, aquela tarefa. E aí todo mundo sai ganhando, conforme a gente falou. E com isso vai aumentando o nosso trabalho, né? A gente, graças a Deus, vai fazendo trabalho aí há muitos anos, né? Mais de 400 empresas a gente ajudou a pegar o alvará sanitário, inovar, fazer treinamento de equipes. Então a gente tem uma bagagem muito grande que, né, tem que falta um pouco ainda eu organizar toda essa parte de publicidade,
né? Mas Porque tem assim, bastante material. tem bastante material, porque a gente vai fazendo e assim, tem umas empresas que já têm o Instagram que vão colocando, né? Mas assim, mas eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar, né? O Facebook meu tá ativo lá, mas é o pessoal, não é um profissional exclusivo, né? O Instagram eu tinha o pessoal e o profissional, mas eu estou organizando também, né? Eu estou reestruturando. Então, assim, hoje em dia, se você quiser, né, ser visto, né, você quiser ser lembrado, né, você precisa ser visto e você precisa usar esse material todo aí que tem, né, Extremamente necessário, né? A de ferramenta. publicação. Sobre escalar, quem pode te procurar? Você é um cara que tem muitos anos de experiência, já trabalhou em inúmeras empresas, até multinacionais. Então a gente está falando aqui que a senhorinha que de repente tem um comércio, seja em e-commerce, que vende uma tapioca e ela precisa se organizar, ela pode procurar. Sim. Cara, até uma empresa maior que tem muita gente, quer dizer, você atende. Exatamente, não tem tamanho de empresa, né? A pessoa manipulou alimentos, seja um colaborador, sejam 100, né? A gente tem um formato, toda a estrutura ali para poder fazer as atividades, mas atende, né? Eu já fiz vários cursos, só eu e o padeiro lá dentro da padaria, só eu e o pizzaiolo, né? Dentro da área de produção ali, no momento específico, né? De parar um minutinho para o cara ir lá e tirar o pão do forno, a fornada, e assim, e desenrolou e funcionou, né? E então, assim, você está ali no ambiente de trabalho. Enorme de funcionários. Existe uma ajuda também no exemplificar, treinar, mostrar pro pessoal, porque esses cursos, esse treinamento tem que ser bem objetivos, né? Tem que ser bem práticos do dia a dia, da rotina daquele colaborador, né? Então não é um treinamento que o cara vai participar uma da vez, realidade dele. vai participar uma vez e nunca mais vai ver nada sobre aquele assunto. Não, é a realidade da atividade dele, que ele vive, faz parte do dia a dia dele ali. Então, você estando naquele ambiente, você consegue já ir passando algumas demandas, né, no treinamento, algumas demandas de melhorias que ali já está ali na cara do gol, né? Ele já está vendo ali, né? Então tudo isso aí ajuda também, né, no desenrolar e nos resultados, né? Em termos de geografia, localização, você atende Poços de Caldas e região? Poços de Caldas e região. Estamos fazendo atualmente um trabalho, né, em Campestrinho ali, numa fonte de água, chama Divina Água, né? Então, além de eu ir lá dar um suporte, né, como consultor, eu faço algumas análises lá, faço análise também de controle de qualidade. Divina Água, Campestrinho. Faz aí uns 6 meses que eles estão no mercado e está crescendo, né? Uma água muito boa, né? Na excelência, né, parte toda de qualidade aí, né, muito boa, tanto físico-química quanto microbiológica, uma água mineral, e ela está aqui em Poços já está, né, entrando aí nos pontos de venda, já acha. Divina Água, né, porque aí, então, tem o Instagram deles também, Fonte Divina Água, então isso aí é fruto do nosso trabalho, né, você trabalhar aqui em Poços, automaticamente, né, você vai crescendo, seja através de indicações, seja através de publicidade. É um polo, né? Então assim você consegue dar esse suporte, né? Tem empresários aqui que têm empresas em outras cidades, então você faz para ele aqui, e ele tem que estar fazendo na outra unidade dele, em outra cidade também, então tudo isso aí ajuda, né? Já fiz, né, com açaí, já fiz com posto de resfriamento de leite, já fiz, né, em hotel, né? Então tudo isso aí ajuda também a gente a ter aí um know-how grande e está ajudando aí bastante empresários, né, e bastante pessoas com essa capacitação, né? E falando de setores, a gente fala de vigilância sanitária, pensa só em restaurante. Não é só restaurante, para citar alguns exemplos que as pessoas talvez não saibam que precisa ter. Nessa área de alimentos, né? Então você pega restaurantes, padarias, pizzarias, hotéis, buffets, hamburgueria, né? Petiscaria, parte de açougue, sorveterias, casa de açaí, né? Então, assim, pastelaria, então você vai, aí por aí vai. Manipulou alimento, tem que ter. Manipulou alimentos, no caso, ter. Você está trabalhando com uma empresa de água, quer dizer, é considerado alimento, precisa ter uma boa prática lá.
Sim, sim, porque assim, a legislação de alimentos, ela é abrangente em tudo relacionado a consumo da pessoa, né? Uhum. A pessoa vai, seja, né, Consumo. líquido, seja sólido ali, a pessoa, né, tem os nutrientes ali, tem toda a necessidade da pessoa de consumo, né? Ela tem que estar dentro do padrão de qualidade. Então, né, a Anvisa tem aí os padrão de identidade de qualidade dos produtos, né, industrializados, e, né, diversos, né, todos os produtos, seja suco, seja uma bebida alcoólica, seja um alimento, né, industrializado, que a empresa tem que estar seguindo esse padrão, né? E aí vem também essa questão de boas práticas de fabricação, que é independente se é com indústria, se é comércio, também tem que estar sendo cumprido, né, para toda essa questão que a gente já falou aí de segurança do consumidor, né, do alimento do consumidor. E para empresas que vendem, você trabalha com rotulação, a parte da tabela nutricional, no rótulo também? Você... Sim, sim, faz toda a elaboração de rotulagem, toda a elaboração de informação nutricional, tudo de acordo com a legislação, né? A gente elabora ali, vai na empresa, pega todos os dados ali do produto e faz essa adequação para poder, ela embalou o produto, né, para revenda, então Ela precisa colocar. ter todas as exigências legais ali do rótulo. E aí a gente tem, né, já tem conhecimento da legislação, já fez para várias empresas, e aí ajuda a A estar dinâmica da rotulação é importante. a empresa está comercializando aquele produto, né? Porque assim, quando a empresa embala e só vende no ponto dela, né? Então, vamos dizer, uma padaria, ela embala o produto ali e só vende ali um rótulozinho mais simples. Uhum. Agora, se ela produzir para poder colocar em outras Quer dizer, padarias, sai do outros controle supermercados, dela de onde está, né? aí ela precisa ter uma rotulagem completa naquele produto, né? Aí a gente entra e dá esse suporte também, né? Bacana. Então, a gente vai, de acordo com a necessidade do mercado, a gente vai se adaptando, né, para poder, né, prestar esse serviço de acordo com o que a empresa vai precisando, seja de treinamento, seja de documentações, seja de rótulos, seja até nós estamos trabalhando em desenvolvimento de produto, né, que aí também, né, tem uns amigos que estão perguntando sobre molho, né, sobre, né, Desenvolver industrialização o de próprio molho, produto. desenvolver e garantir a validade do produto, sucos, né, industrializados. Então a gente vai também entrando nessa área de desenvolvimento e pesquisa, né? Então Então bacana. tudo Então isso aí, você vai chega, abrangendo ali. você também consegue trabalhar em parceria, assim, numa prestação de serviço no próprio desenvolvimento do produto, depois de como rotular esse produto para ele chegar uma vez pronto, como ele chega no mercado, como ele Isso, chega nas isso. gôndolas de venda. Então toda a parte de legalização do produto na Anvisa, a gente faz esse trabalho também, né? Porque tem uma documentação para poder ser credenciado, né? Ser habilitado esse produto, ser autorizado a estar sendo comercializado. Então tudo isso aí a gente vai também ajudando a empresa a estar se organizando, né? Então, né, precisou andar certinho, nós estamos aí. Estava rolando um boato há um tempo atrás com esse aumento de pessoas fazendo deliveries na própria casa, né, com iFood, enfim. Estava rolando um boato que a vigilância sanitária ia fiscalizar mesmo quem fizesse dentro de casa. Existe alguma regra? Porque imagina, se a pessoa faz dentro de casa, mas ainda ela coloca esse produto para fora para vender, ela ainda sofre a mesma regra de todos, ela pode sofrer uma fiscalização. Então, essas legislações, elas falam que de adequação das instalações, que um dos itens, né, que elas falam, uma cláusula, um artigo, é que a casa da pessoa não pode ser comum, o comércio não pode ser comum a outros usos, então não pode ser a casa da pessoa. Então, isso era a legislação que tinha, então, porque o fiscal não pode entrar na casa da pessoa, né? Ele pode entrar no comércio, né? Mas ele não, então tinha que ter uma entrada independente, né? Para poder, não podia ser junto. E até por causa ele não está entrando na sua casa, está entrando no exatamente, o fiscal não tem autorização para entrar na tua casa. Então Né? tem que ser distinta essas entradas. Igual só com
não é a determinação judicial, né? Que vai Uhum. lá. Agora, com essa questão do MEI, de microempreendedor individual, Exatamente. a pessoa pode estar produzindo, né, de forma caseira ali, tem as atividades que são aceitas e eles estão analisando, vendo formas que o fiscal possa entrar na casa da pessoa usando para essas atividades. Mas ainda não tem nada Mas fechado, já estão né? estudando Mas já isso. estão estudando como é que vai ser feito, né? Isso, porque você vai ter que, né, atualizar uma legislação antiga e vai ter que ter uma série de fatores que Mas eu envolvem ali também esse acesso na casa da pessoa, né? porque Essa, é essa uma parte nova privada, forma essa parte também, né? pessoal. Porque também a pessoa está fazendo na casa dela, né? Porque tem um MEI, tem a legislação, para o desenvolvimento da economia, né? Muito bom, né? Essa questão do MEI. Eu tenho MEI, né? Para treinamentos, né? De gerenciamento, de gestão de empresa, e tal. Então eu tenho CNPJ. Então a pessoa, né, pode estar trabalhando, é uma forma da pessoa ter uma renda, mas a vigilância sanitária não sabe como é que esse treinamento dessa E ela tá pessoa, vendendo, como é que às ela vezes está faz um fazendo, volume se interessante de tem gato encomenda. ali em cima da mesa onde ela está preparando, se tem, Os né, pets. cachorro, né? Então assim, como que é esse preparo? Então não pode ser de qualquer jeito. Então tudo isso aí, né, tem que ser padronizado também. Essa pessoa ela pode ter o MEI, ela pode trabalhar, mas vai ter que ter algumas regras aí, né, para poder ela estar cumprindo. Tem pessoas que já têm, porque às vezes trabalhou no comércio, tem uma Aham. preocupação, tem uma cultura Já boa, tem traz uma toda essa educação boa, informação. já traz a informação, então ela é caprichosa ali no que ela faz. Então já é meio caminho andado, mas, né, ela tem que estar se aperfeiçoando sempre, ela tem que estar, né, se adequando, né, procurando, né, uma consultoria, procurando um Uhum. Sebrae, procurando um suporte para poder ela estar Pelo fazendo da menos melhor forma possível, entender, caso ela não entende, né? até para ela crescer, né, para poder, né, ela aumentar as vendas do produto que ela tem ali e sem dar tiro no pé, né, de uma reclamação É do porque problema. a fiscalização, ela vai fazer os olhos do cliente, né? Porque, tipo, se o cliente compra ali no celular, no aplicativo, e nem sempre tem acesso de onde foi feito. Quer dizer, a fiscalização, a responsabilidade dela é exatamente isso. Fiscalizar quem está vendendo esses produtos e saber se está fazendo de forma correta, né? Até para poder, como você falou, contaminar pessoas, né? Porque pode acontecer isso. Isso, então assim, tem que ter, é o trabalho que é feito, né, e as exigências às vezes que tem, né, no comércio, na indústria, você vai ter algumas exigências, né, daquele produto que está sendo feito na cada pessoa, né, por mais que é um volume menor, mas, né, pode gerar problemas para o consumidor, sejam 2 pessoas, sejam 5, sejam 10, de qualquer forma pode gerar uma intoxicação, né, pode gerar um problema para a saúde, né, uma contaminação química, né, através de produto químico que pode ter no alimento, né, ou a pessoa achar alguma coisa, igual a gente falou aí, né, um fio de cabelo, um parafuso, um prego, qualquer coisa que possa gerar uma dor de cabeça, gerar um dano, né, um dolo para o consumidor. Então, tem que se adequar também a essa pessoa, né? Então, você treinando, você pelo menos conhecendo essas boas práticas de fabricação, ajuda você já tá se antecipando, né, a essas mudanças, né, que possam vir E até no porque se a seu pessoa negócio. pretende escalar isso para algo maior, se ela já for fazendo de forma certa, né, sabendo que tem que a forma que tem que fazer, ela já escala melhor, né, sem erros também, né? Exatamente, e até nessa questão de investimento, né, ela saber que, né, ela está tendo uma Que ela venda precisa. ali, uma parte ela vai ter que separar para qualidade, para investimento em qualidade, seja em adequação das instalações, seja em aumento das instalações, seja em capacitação profissional dela, seja em melhoria numa embalagem do produto dela, né, seja na própria qualidade, né, do produto de vida útil do produto dela, né, após embalado ou um delivery, né, como é que é a forma que vai chegar até o consumidor aquele produto dela. Então tudo isso aí ela já vai abrindo a mente pelo conhecimento que ela vai adquirindo dela, ela tem que se aperfeiçoar para poder ela permanecer no mercado e ela ganhar mercado, né? Fechou. É isso. Cara, foi um prazer ter você aqui. Tem mais alguma coisa que quer falar? Tem mais alguma novidade, algum lançamento? Uma empresa lançando mais alguma coisa? Como é que estão? Não, está sob controle. Acho que, né, eu agradeço aí o
convite, né? Sempre você, né, convidar a gente vem aí, tá batendo um papo aí, tá conversando, né, explicando não só nessa área de alimentos, né, palestras que a gente está fazendo, toda essa parte de suporte, mas também outros assuntos que vier, até de futebol, se né, precisar, a gente vai conversar bom também. Saber. Esse vídeo vai estar na íntegra no YouTube e nas nossas redes sociais também, no Instagram, Leandro Guilherme Podcast, você vai encontrar uns suportes lá. E lá também você vai encontrar todas as informações, caso vocês queiram contratar, que é de extrema importância o serviço do Alexandre, o que ele faz, ou entender o que ele faz. Acho que uma visita é sempre muito bem-vinda, vai agregar bastante nos seus projetos hoje e do futuro. Se você também é grande, tem uma coisa super acontecendo, e também ele atende do mesmo jeito. Gente, muito obrigado, sou o Leandro Bellarmino, valeu!